Parte 1. O homem que o tribunal não consegue ignorar. Ei, você precisa ouvir isso se não quiser ficar desatualizado. Antes de mais nada, vou te fazer uma pergunta que vai ficar na sua cabeça do início ao fim deste vídeo, e que eu só vou responder lá no final. O que um ministro do Supremo Tribunal Federal precisa fazer para que os próprios colegas de toga entrem em pânico com a sua presença? Guarda essa pergunta. A resposta vem ao final. Mas antes de continuar, um pedido rápido. A nossa meta hoje, a única meta deste vídeo, é chegar aos 10 mil inscritos. Com essa marca, conseguimos monetizar o canal e continuar trazendo de graça conteúdo político rápido e direto para você. Se ainda não se inscreveu, um clique resolve. E quem já se inscreveu, manda um abraço enorme. Faltam muitos ainda, mas se Deus quiser, juntos chegamos lá. O nome que tomou conta dos bastidores de Brasília nas últimas semanas é André Mendonça. Pastor evangélico, jurista de carreira discreta, ex-advogado-geral da União e ex-ministro da Justiça no governo Bolsonaro, ele chegou ao STF em 2021 com uma fama pesada. A de ser o terrivelmente evangélico, indicado pela ala conservadora. A maioria apostou que seria engolido pela corte. Ninguém apostou que viraria o nome mais temido dentro dela. Em março de 2026, a pesquisa Atlas Intel Estadão entrevistou 2.090 brasileiros entre os dias 16 e 19, com margem de erro de 2 pontos percentuais. O resultado foi uma bomba. André Mendonça foi o único dos 10 ministros do STF a ter saldo positivo de imagem. 43% de aprovação contra 36% de rejeição. Outros 20% disseram não saber avaliá-lo. Um único nome saiu ileso numa corte que sangra credibilidade por todos os lados. Na outra ponta da pesquisa, o retrato é devastador. O ministro Dias Toffoli registrou 81% de rejeição e apenas 9% de aprovação. O pior número da história recente de um ministro do STF. Gilmar Mendes aparece com 67% de rejeição. Alexandre de Moraes com 59%. Flávio Dino com 58% e Cristiano Zanin com 55%. Ao todo, 7 dos 10 ministros são mais rejeitados do que aprovados. Fica essa imagem na sua cabeça. 7 em 10. O contexto explica tudo. O pano de fundo dessa crise toda é o escândalo do Banco Master. A instituição financeira comandada pelo banqueiro Daniel Vorcaro é investigada por um esquema bilionário. Venda de 12,2 bilhões em carteiras falsas de crédito ao BRB e uma estrutura artificial de ativos que teria inflado o patrimônio do banco. O caso chegou ao STF com o ministro Dias Toffoli como relator. E foi aí que a crise de imagem da corte explodiu de vez. Segundo a Polícia Federal, vieram à tona ligações entre Toffoli, sua família e os negócios de Daniel Vorcaro. Registros de mensagens cruzadas e ainda uma viagem do ministro a Lima, no Peru, em jato particular de Luiz Oswaldo Pastore, acompanhado do advogado Augusto Arruda Botelho, representante do ex-diretor de compliance do Banco Master, Luiz Antônio Bull. Diante dessas revelações, Toffoli renunciou à relatoria. O processo caiu no colo de André Mendonça. Vou pausar aqui um segundo para mandar um salve para a galera do último vídeo. Um abraço enorme a Fernanda Loureiro, professora de História de Cuiabá, que comentou: "Vocês são o único canal que me explica política de forma que eu entendo." Fernanda, você faz a gente querer continuar. Um salve ao Rodrigo Tavares da Silva, técnico em informática de Recife, que compartilhou com a família inteira. E parabéns a Cláudia Nascimento Freire, enfermeira de Goiânia, que indicou o canal para 3 amigas. Vocês são demais. E já que estamos crescendo juntos, você que ainda não se inscreveu, vem com a gente. A nossa meta é chegar aos 10 mil inscritos, a única meta deste canal hoje. Não tem publicidade aqui, não tem patrocinador. É você e a gente. Então aperta o botão de inscrição agora. No Tutubi é o botão vermelho, no Totoque é o coração. Rápido, gratuito e faz uma diferença enorme. Se Deus quiser, chegamos lá juntos. Voltando ao STF. André Mendonça assume a relatoria do caso Banco Master. E a primeira coisa que faz é mandar prender Daniel Vorcaro. Em 4 de março de 2026, por ordem direta do ministro, o banqueiro foi preso. Em 13 de março, a segunda turma do STF formou maioria para manter a decisão. E em 18 de março, Mendonça recebeu o advogado José Luiz de Oliveira Lima, defensor de Vorcaro, para tratar de uma possível delação premiada.
O que esse acordo pode revelar ainda está por vir. Parte 2. O fio da navalha e os bastidores que ninguém conta. Mas se Mendonça está fazendo tudo certo, por que dissemos que ele é temido pelos próprios colegas? Porque, segundo o advogado André Marsiglia, em coluna no Poder 360, publicada em março de 2026, existe um padrão dentro do STF. Ministros como Gilmar Mendes e Flávio Dino estariam criando relatorias alternativas para retirar dos ombros de Mendonça as decisões mais sensíveis, especialmente as que envolvem investigações de poderosos. Um exemplo concreto aconteceu em fevereiro de 2026. A empresa Marid conseguiu suspender uma quebra de sigilo determinada pela CPI do crime organizado. A decisão foi concedida pelo ministro Gilmar Mendes dentro de um mandado de segurança considerado controverso por juristas, ressuscitado de processo antigo da CPI da Covid. Em março, episódio parecido ocorreu no âmbito da CPI do INSS. O mesmo Gilmar Mendes agiu. O padrão se repete. E Mendonça está no meio de tudo isso. O jurista Frederico Junkert, analisado pela Gazeta do Povo, afirmou que Mendonça atua no fio da navalha. Qualquer passo em falso pode destruir tanto a investigação quanto a imagem do ministro. O professor Daniel Vargas, da FGV, foi mais direto. Se Mendonça mantiver o compromisso republicano, o Brasil tem chance de virar a página. Se desviar, a capacidade de avançar fica travada. É isso que está em jogo agora em Brasília. E Mendonça parece ter consciência disso. Em palestra na OABRJ, em 20 de março de 2026, o ministro disse que um bom juiz não é estrela, mas alguém que cumpre o dever com responsabilidade. Pediu que os juízes julguem com consciência, se declarou imperfeito e cristão. E foi além. Coragem é tomar decisões de forma racional, justificada e motivada. Não é falar alto, ser arrogante. Coragem não é irracionalidade. Poucas frases definem tão bem quem ele é. Enquanto isso, a CPI do crime organizado chegou ao capítulo final com uma bomba. O relator, senador Alessandro Vieira, do MDB-SE, entregou em 14 de abril de 2026 um relatório pedindo o indiciamento de 3 ministros do STF. Dias Toffoli, Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, além do Procurador-Geral da República Paulo Gonet. A reação foi imediata. Gilmar disse que excessos devem ser investigados pela PGR. Toffoli classificou o texto como abuso de poder. O relatório de Vieira foi rejeitado por 6 votos a 4, após uma articulação que trocou senadores críticos ao STF por 2 integrantes do PT. A movimentação foi lida como sinal de que o governo Lula agiu para proteger os ministros. André Mendonça adotou o mesmo distanciamento de sempre. Solidarizou-se com os colegas, evitou o confronto direto e não apontou para nenhum lado. A fogueira estava acesa ao redor dele. Ele não entrou. A população enxerga isso. Wallace Corbo, professor de Direito Constitucional da FGV, explicou que a aprovação de Mendonça está ligada ao seu perfil discreto. Enquanto outros ministros acumulam manchetes polêmicas, Mendonça age nos autos, decide nos processos e guarda silêncio nos corredores. Num tribunal onde 60% dos brasileiros declaram não confiar na instituição, o homem mais temido é justamente o mais discreto. Quase um paradoxo. Chegou a hora da resposta que prometemos lá no início. O que um ministro do STF precisa fazer para que os próprios colegas entrem em pânico com a sua presença? A resposta é simples, e ao mesmo tempo devastadora. Ele precisa fazer exatamente o que foi designado para fazer. Sem favores, sem combinados, sem desvios. Numa corte onde a exceção virou regra, cumprir a lei se torna a maior ameaça para quem prefere que ela seja interpretada conforme conveniência. E por falar em metas antes de encerrar, esse é o momento mais importante do vídeo para nós do canal. Estamos na corrida pelos 10 mil inscritos para conseguirmos monetizar e continuar essa cobertura política de alto nível para você, de graça. Faltam muitos ainda. Vou ser honesto. Mas cada inscrito que chega parece um gol nos acréscimos. Se Deus quiser, chegamos lá. Um clique no botão de inscrição já é um passo enorme. Obrigado de coração. André Mendonça segue como relator do caso Banco Master. A delação de Vorcaro ainda não foi concluída. Os indiciamentos da CPI do crime seguem sem efeito prático imediato. A história está longe de terminar. Brasília nunca dorme. E o homem que o STF teme ainda tem muitas decisões pela frente. Aqui no Tutubi,
e no Totok você acompanha cada capítulo em tempo real. Obrigado por assistir até o final. Até o próximo vídeo.